Graça e paz a todos, paz do Senhor a todos. Eu vou falar sobre astrologia e eu sei que nenhum cristão, ele crê, ele acredita na astrologia, mas nós temos hoje milhões, talvez bilhões de pessoas que acreditam. E eu queria só ler um texto de João, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, versículo 21. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Você fala assim, eu não estou escrevendo porque vocês não conhecem a verdade, mas justamente porque vocês conhecem. Então, qualquer um de nós aqui, qualquer crente, qualquer servo de Deus, sabe a inutilidade, a insignificância, o erro que é a astrologia. Então, aquilo que eu quero fazer aqui é te dar base, sistematizar um pouco da resposta que você pode dar a pessoas que estão do seu lado no trabalho, na sua casa, no seu dia a dia, que questionam a validade da astrologia. Nós temos milhares de publicação, todos os jornais, revistas, tem uma seção de astrologia, programas de televisão têm os seus astrólogos. Eu não creio na astrologia, você não crê na astrologia, mas quais as nossas razões, como o pastor Natanael Filho pôs aqui, quais nossas razões para nós não crermos na astrologia? Então, primeira questão é, para que Deus criou os astros e estrelas? Para que Deus criou todas estas coisas? Então, a primeira resposta a essa questão nós temos logo em Gênesis capítulo 1, do versículo 14 ao 19. Ele narra Deus criando os céus, os astros e o motivo. Então diz assim, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as estrelas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Então Deus criou os astros para estabelecer o tempo, para formar o dia e a noite, o andamento do tempo. Esse é o primeiro propósito que Deus criou os céus, com todos os astros e estrelas. E o segundo motivo que Deus criou foi para manifestar sua glória e poder. Salmo 19, 1 a 4 diz, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos, um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite, sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Então Deus, através das estrelas, através dos astros, Deus mostra a sua glória. A Bíblia diz lá em Romanos 1,18, que através da criação o homem ele pode olhar, ele pode reconhecer a grandeza de Deus. Tem até uma história, que é uma tradição, história da tradição judaica, que eles dizem que Abraão, ele como todo, na sua infância, como todo membro do seu grupo, ele adorava o sol, ou adorava a lua, e de repente eu falei assim, não, mas existe algo ainda mais alto que o sol, são as estrelas. Não, mas existe algo ainda maior do que as estrelas, aquele que criou as estrelas, então é esse que eu quero adorar. Então, os céus, o sol, a lua, as estrelas, têm uma finalidade de estabelecer o tempo, e tem uma finalidade
de mostrar a glória de Deus. Mas em nenhum momento da Bíblia, em nenhum momento da palavra de Deus, nenhuma passagem, a qualquer afirmação que o fundamento, o propósito, a ideia de Deus a criar as estrelas fosse determinar a vida, o futuro, o andamento, o caráter de qualquer pessoa. Então nós vamos entrar em 10 razões para não crer na astrologia. Por que nós não cremos? Primeiro motivo, porque as estrelas que vemos nos céus podem até mesmo não existir mais. Esse é um ponto, por quê? Porque elas estão muito, mas muito distante. Para nós termos uma ideia, a luz do Sol, que é muito perto da Terra, ela demora 8 segundos para sair do Sol e chegar até a Terra. Isso por quê? Porque a distância é muito grande. A distância no espaço, ela é medida por ano-luz. O que é o ano-luz? É a distância percorrida pela luz em um ano. Agora eu quero só que para você imaginar essa distância, a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Ou seja, em um segundo, a luz, ela anda 300 mil quilômetros. Agora você multiplica isso por 60, que é o tempo de um minuto. Você multiplica isso por 60, que é o tempo de uma hora. Você multiplica isso 24, porque é o tempo de um dia. E depois você multiplica isso por 365, que é um ano. Agora eu só quero que você imagine qual a distância que a luz não percorre em um ano. E aí você vai, só que depois do Sol, a estrela mais perto da Terra, ela está a 4,22 anos-luz aqui da Terra. Então, toda essa multiplicação que você fez, depois você vai multiplicar por 4,22. Então, às vezes, os cientistas estão olhando para uma estrela que já nem existe mais, que ela já se extinguiu há muito tempo e que agora a luz dela está chegando na Terra. Agora, eu pergunto, como é que as pessoas podem olhar estrelas que podem não estar onde elas estão vendo, que podem não existir mais, e com a posição dessas estrelas, determinar o que vai acontecer na vida de uma pessoa, ou determinar como uma pessoa vai ser, porque essa era a posição daquela estrela em determinado momento. Então, isso é algo cientificamente impossível de se fazer. Ele não está lidando com dados concretos, uma estrela, com a luz, ele não está vendo uma luz que corresponde àquela estrela, mas uma luz que saiu de lá, no mínimo, há 4,22 anos antes. Então, ele está se baseando em dados que ele, de fato, não tem. Segundo, que esse aqui é um outro ponto. Segundo motivo para nós não crermos na astrologia. Porque não existe uma razão lógica para a nossa vida e temperamento serem influenciados pelos astros. Algum astrólogo vai ter que explicar por que a posição que uma estrela estava, um planeta estava, na hora que eu nasci, por que isso vai determinar a minha vida. O que tem a ver a minha vida como ser humano, o que tem a ver a minha vida como um ser criado por Deus, a ver com a posição das estrelas? O que isso tem a ver? O que tem a ver uma coisa com a outra? Ele também não sabe explicar. Por que isso influencia a nossa vida? É um raio que sai? O que é? Nem ele sabe explicar. E aí eu tenho aqui uma declaração, eu gosto dessas declarações, de pessoas que analisam, vamos ver se esse negócio de astrologia é verdadeiramente sério. E aqui um pesquisador, ele vai, na sua crítica à astrologia moderna, ele vai dizer, a astrologia, do modo como é praticada atualmente, seja na sua forma tradicional ou psicológica, não é de qualquer relevância na compreensão de nós mesmos ou de nosso lugar no cosmos. Seus defensores modernos não são capazes de explicar qual o fundamento das associações astrológicas com as questões terrenas. Não tem qualquer explicação plausível
para suas alegações e não contribuíram com nenhum conhecimento de valor para qualquer campo das ciências sociais. Além disso, a astrologia não tem os recursos teóricos e conceituais para resolver adequadamente seus próprios problemas internos ou anomalias externas, ou para se decidir entre alegações ou sistemas astrológicos conflitantes. Ela não tem nenhuma autoridade para dizer por que aquele que ele supostamente é do signo de Câncer é diferente daquele que é do signo de Capricórnio, por que quem nasceu no dia 9 de agosto de 1970 vai ter um destino diferente daquele que nasceu no dia 3 de maio de 1935. Ele não tem nada para relacionar uma coisa com a outra. Qual a influência, qual a determinação? Então, só esses dois pontos a gente já vê a astrologia trabalhando num vazio. Eu quero só que você pense que milhares de pessoas que vão lá buscar orientação para a sua vida na astrologia, por trás dela tem pessoas que não têm base e segurança para dizer nada. Esse é o segundo motivo porque nós não devemos crer na astrologia. Agora aqui nós vamos numa outra questão em que se fala muito, que é a questão dos gêmeos, que é a questão de pessoas que nasceram no mesmo dia e nasceram na mesma hora. Então, eu não creio na astrologia, porque pessoas nascidas no mesmo dia e horário têm temperamento e têm destino diferente. Se a hora que alguém nasce, se o momento que alguém nasceu determina a maneira dele ser e determina o que vai acontecer na vida dele, então, por lógica, os gêmeos, pessoas que estão nascendo no mesmo momento, na mesma hora, eles deveriam ter o mesmo destino, eles deveriam ter o mesmo caráter. E quando a gente vai olhar para gêmeos, a gente vai ver que muitas vezes um não tem nada a ver com o outro, o que vai acontecer com um não tem nada a ver com o que vai acontecer com o outro. Então a gente olha aqui, uma experiência prática do valor da astrologia, mostra que ela não tem valor nenhum. Aí nós temos nós temos um exemplo, o caso de Esaú e de Jacó. E na Bíblia nós temos esses irmãos gêmeos que nasceram no mesmo dia, nasceram no mesmo horário, mas não tinham o mesmo caráter e também não tiveram o mesmo destino. E nós temos aqui Gênesis 25, 7, mostrando o temperamento distinto deles, para não dizer opostos. Diz assim: e cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tenda. Então aqui a gente já via, pelo caráter dos dois, um ele era caçador, um ele gostava de uma boa briga, ele gostava de ir para o mato, ele gostava de atividade. E a gente olha o irmão dele com a já pacato, já sossegado, aquele homem caseiro. A gente vê que influência tiveram os astros na vida dele? Nenhuma. Percebemos logo em Jacó um comportamento mais brando, caseiro, sedentário. No caso de Esaú, porém, ele é enérgico, aventureiro. Mais tarde, iria viver de ataques contra as caravanas no deserto, conforme Gênesis 27, 39 a 40. Então, o que os astros determinaram sobre quem eles eram? Hoje nós temos pessoas procurando seu temperamento, sua descrição, sabe? Irrita, às vezes a pessoa ouve alguma coisa assim: ah, você é geminiano, ah, você é leonino, você é isso, você é aquilo, como se isso determinasse o que alguém é. E a última coisa que determina o que você é a posição dos astros quando você nasceu. E aí nós vamos ver uma outra coisa, o destino diferente de Esaú e de Jacó. A Bíblia ensina que a descendência de Esaú foi extinta no início da era cristã. Esaú foi viver nas regiões rochosas do deserto, vivia de ataques a caravanas, jamais teve a prosperidade que Israel teve, e quanto à descendência de Israel, permanece até hoje. Então, o destino deles foram destinos bem diferentes, aquilo que aconteceu com a vida deles. Então, nem determinou o que eles eram, e nem determinou o que aconteceria com eles. Então, por essa análise prática da astrologia, a gente já tem mais um motivo para não acreditar nela. Aí um quarto motivo
isso aqui é muito importante, que é a questão daquilo que Deus nos deu de mais precioso, que é o nosso livre-arbítrio, o nosso poder de decisão, as coisas acontecendo como resultado das nossas escolhas, porque nossa vida é determinada pelas nossas próprias escolhas, e não pela impessoalidade dos astros. O que você vai se tornar, o que você vai ser, o que você vai colher, é um resultado daquilo que você plantou, é um resultado daquilo que você buscou, é um resultado daquilo que você fez. Não vão ser, se alguém vai ser próspero ou não próspero, alguém vai ser feliz ou não feliz, muito vai ser determinado pela sua atitude, pela sua escolha. Nenhum astro vai poder determinar o que vai acontecer com você ou o que você vai ter. E quando nós olhamos aqui para a palavra, muitas vezes Deus deixa bem claro a necessidade de escolha do homem. O homem tem que escolher, ele tem que se decidir, é ele que vai escolher. E aqui nós temos essa famosa passagem, quando Deus coloca as bênçãos e as maldições diante do povo de Israel. Ele diz aqui, Deuteronômio 30:19, os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Escolhe. Está aqui, eu tenho posto diante de ti a vida e a morte. A bênção e a maldição, escolhe. A escolha vai ser sua. Não vai ser os astros, nenhuma estrela, nem o dia que você nasceu, que vai determinar se a sua vida vai ser abençoada ou não. Vão ser as escolhas que você vai fazer. E aqui, em Isaías 1:19, Deus dá uma palavra para o seu povo. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Para você comer o bem dessa terra, não vai ser uma questão do dia que você nasceu. Isso é um fatalismo muito grande. O dia que eu nasci, já está tudo ali riscado, já está tudo ali determinado, e eu não posso fazer mais nada, não há mais nada que eu possa mudar. E Deus, Ele fala, se vocês quiserem, se vocês desejarem, se essa for a vontade de vocês, vocês vão obedecer e comer o bem dessa terra. Isaías 7,15, ele diz assim ainda, manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Então, aqui Deus faz questão de frisar, de mostrar, atestar o quê? O poder da escolha humana, o poder da decisão humana. Eu escolhi isso, é isso que eu quero para a minha vida, e não é outra coisa. E só para terminar aqui ainda a última palavra de Apocalipse, que é o chamado, ele diz, e o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Em todas essas passagens, o que nós temos? A escolha humana, a decisão humana, para a bênção ou para a maldição, para a salvação ou para a perdição, para receber o que Deus tem de bom ou para não receber o que Deus tem de melhor. Então, a vida do homem vai ser determinada pelas escolhas que ele vai fazer, e não por nenhum astro e nenhuma estrela que está lá no céu e que não sabe nada a respeito da sua vida. Agora, um quinto ponto que nós vamos analisar é, porque o sustentáculo da astrologia é o comércio, e não a verdade. Ah, mas tem tanto astrólogo, tem tanta revista falando de astrologia, tanto livro, tanta publicação, tanta coisa. Olha, a quantidade não é sinônimo de verdade. O sucesso de algo não garante que aquilo seja verdadeiro. Não é porque pessoas famosas acreditam em astrologia, porque governantes consultam astrólogos, porque atrizes famosas consultam astrólogos, que a torna verdadeiro. Isso não faz dela ser verdadeiro. Mas qual a razão de tanto crescimento, tanta propagação? Entre elas, qual é? É o comércio. Paulo escreveu lá, 1 Timóteo 6,10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda sorte de males. As pessoas querem, sabe, as pessoas, elas gostam de se iludir. Muitas vezes, no fundo do coração delas, nem elas acreditam muito naquilo que elas estão lendo.
muitas das que leem. Pessoas que vão, não, eu quero ver o meu horóscopo. Muitas vezes o que está escrito ali não tem nada de fundamento, não vai orientar em nada demais. Ela sabe que aquilo não é previsão do futuro, mas dá aquele gostinho assim de que existe algo maior do que eu, me guiando, e isso aqui está me ajudando. Então elas caem nessa ilusão. E ora, já que tem gente querendo comprar, querendo adquirir, tem pessoas querendo vender. É a mesma coisa, se comenta, sabe, uma comparação que é verdadeira. Mesma coisa as drogas. Por que elas não acabam? Ela é ruim, ela é ruim. Ela destrói o ser humano, destrói. Ela é um engano. Mas está cheio de gente querendo usar. Então os traficantes vão continuar produzindo, continuar vendendo, continuar difundindo por aí. Porque por mais que seja uma droga, tem gente que ganha muito dinheiro com ela. A mesma coisa é a astrologia. Por mais que seja uma droga, por mais que seja um engano, uma falsidade, uma falácia, por mais que não tenha fundamento nenhum, existem milhares de pessoas querendo mapas astrais, querendo ler o seu signo do dia, querendo fazer um mapa astrológico da sua vida. Então vão ter sempre pessoas querendo vender. Então uma das grandes forças não é que ela seja verdadeira, mas é porque ela dá lucro para muita gente. Então é interessante bombardear a internet, a televisão, a imprensa escrita com isso. Aqui eu peguei, talvez esses valores estejam até desatualizados, mas um mapa astral, feito por um profissional, chega a custar 600 reais. Agora você imagina uma pessoa pagando 600 reais para alguém fazer um mapa para ela, sem falar em pessoas que compram revista de astrologia todos os meses para orientar a sua vida. Então é um comércio, então é um peso muito grande. Então por que muita gente conhece, busca, está ali? Porque constantemente está sendo bombardeado com a astrologia. Sexto, porque as afirmações da astrologia são arbitrárias. O que eu quero dizer com afirmação arbitrária? Nós vamos ver uma interpretação astrológica aqui, e às vezes eu leio certas coisas da área, e você fala assim, isso só pode ter saído da cabeça de quem escreveu. Não existe fundamento nenhum. Por que quando tal estrela está em tal lugar, e tal estrela está em tal lugar, tal coisa acontece? Não existe razão. Aí nós vamos ver aqui, vou dar um exemplo aqui, presidente de uma das maiores associações de astrólogos do Reino Unido, fez a seguinte observação política sobre Bush, presidente dos Estados Unidos, e Tony Blair, primeiro-ministro inglês. Eu descobri que o Blair tem a lua em aquário, coisa de gente muito fechada, autossuficiente. Agora, eu só queria entender o seguinte, da onde ele tira a conclusão, que seja lá o que é isso, ter a lua em aquário, só quero que de onde ele chega à conclusão que quem tem a lua em aquário é uma pessoa fechada e autossuficiente. De onde ele concluiu isso? Por que quem tem a lua em aquário é uma pessoa fechada e autossuficiente? Ele viu lá a lua em aquário, seja lá o que ele quer dizer com isso, e ele chegou à conclusão que quem tem a lua em aquário é uma pessoa fechada e autossuficiente. Não tem nenhuma base, não existe ciência, não existe lógica, não existe razão, só existe que ele achou isso. E assim, ele e o Bush têm o Sol em Câncer, e por isso eles são tão amigos, e não dão satisfação a ninguém. Então isso, da onde ele concluiu que todo mundo que tem Sol em Câncer são muito amigos. Deve ter muitas pessoas que têm Sol em Câncer, segundo os conceitos dele, que não são amigos. Mas, assim, é uma coisa assim que a pessoa inventa e vai jogando. Eu vou dizer, eles são muito inteligentes, né? Fala assim, olha, o mentiroso tem que ser muito criativo. Estava ali conversando, o pastor João Flávio estava dizendo, né, o autor do livro dos Mormons são muito criativos, é muita criatividade, às vezes, para criar certas mentiras. E aqui diz assim, fazem sempre o contrário do que o mundo inteiro espera deles. Então, assim, todo mundo que tem essa situação faz o contrário do que o mundo inteiro espera deles. Qual a lógica de tudo isso? Nenhuma. Simplesmente é a opinião dele sobre o Bush, a opinião dele sobre o Tony Blair, e ele quis casar isso com os conhecimentos astrológicos, mas não existe razão, não existe ciência verdadeira, conhecimento verdadeira, lógica verdadeira nenhuma por trás disso que ele falou.
Sétimo, porque a astrologia está ligada ao paganismo. Ou seja, a adoração de deuses falsos, a adoração de deuses ilusórios. Por isso que agora com a Wicca, a bruxaria moderna, há tanta astrologia sendo fomentada. Por quê? Porque sempre esteve ligado os magos pagãos, os sábios pagãos, eles eram astrólogos. E aqui nós temos só para assim uma comparação rápida, os deuses, os próprios nomes dos planetas, eles eram dados conforme os deuses. Porque assim como eles acreditavam que os deuses, esses deuses pagãos, governavam os homens, os planetas governavam também os homens. Então está ali Júpiter, planeta Júpiter, Deus maior, Marte, Deus da guerra, Vênus, deusa de amor, Mercúrio, Deus mensageiro, Plutão, Deus do mundo inferior, Netuno, Deus dos mares. E você vai ver muitas vezes um astrólogo explicando, por exemplo, não, porque tal pessoa nasceu sob o signo de Marte, então ele é uma pessoa agressiva, porque Marte é o Deus da guerra. Então eu quero dizer assim, esse Marte que é um planeta, que é um corpo celeste, tem alguma coisa a ver com aquele Deus pagão adorado pelos romanos, adorado pelos gregos? Tem alguma coisa a ver com ele? Não tem nada a ver com ele, mas a gente já nota assim que eles fazem uma ligação dos deuses pagãos com os planetas, com os astros e com a astrologia de uma maneira geral. Então as pessoas, é impossível, eu falo assim, logicamente, é impossível uma pessoa ser um crente em Deus, ser um crente em Deus único, ser crente no Evangelho de Jesus Cristo e acreditar na astrologia. É impossível, porque todo o sistema astrológico, pensamento astrológico, proposições que eles fazem, vai estar ligado ao paganismo, a uma crença, não no único Deus. A crença em um único Deus nunca vai ser compatível com a astrologia, mas vai ser compatível com o paganismo. O oitavo, porque a astrologia está ligada à magia, está ligada a toda sorte de ocultismo. Existem vamos falar assim, dois segmentos de astrologia. Existe aquele que é, esse que você lê em jornal, que aparece em jornal aí todo dia, isso aí no fundo é uma brincadeira. Eu tinha uma professora na faculdade de jornalismo, e ela disse que durante muito tempo ela fez a sessão de astrologia da revista que ela escrevia, ela fazia. Então o que ela fazia? Ela ia lá, consultava os arquivos, pegava os mais antigos, de vários anos, ela jogava para cima, ela fazia um aleluia, que nem se fala, caía, aí com aquilo que caía, ela montava, e aí eles publicavam na revista, sem brincadeira. Ela falou que ela fazia assim, que ela não era astróloga coisa nenhuma, mas pessoa que, e tenho certeza que tinha gente que pegava aquele ali, falou comigo, né? Isso aqui falou comigo, e ela lá se divertindo às custas dele. Então isso a gente sabia, muitas publicações são assim. Mas existe um lado ocultista. O Rawlings, ele conta no livro dele, Satanás está vivo e ativo no planeta Terra, de um pastor que uma vez brincando, estava lá um astrólogo fazendo mapas astrais, e ele falou assim, não, eu quero ver se isso aí funciona. E ele pediu para aquele astrólogo fazer o mapa astral da vida dele. E desde aquele dia, tudo que aquele astrólogo ali colocou, as coisas foram se cumprindo. Ele se sentiu oprimido desde aquele dia, e as coisas começaram a acontecer na vida dele. Até que ele viu o erro dele, ele pediu perdão a Deus, quebrou aquilo, queimou aquele mapa astral, e aí tudo se tranquilizou na vida dele. Por quê? Porque, na verdade, a astrologia é só um dos muitos métodos de ocultismo que existem. Não tem nada escrito nas estrelas, não tem nada escrito sobre a sua vida nas estrelas, mas a pessoa que vai transmitir aquilo, muitas vezes é um instrumento do maligno. É a mesma coisa, o que tem escrito nas cartas? Nada. O que tem escrito na sua mão? Nada. Se tiver, você lava que sai. Agora, as pessoas vão lá, e é verdade, as pessoas vão lá, e elas se colocam embaixo da ligação com espíritos malignos, que vão estar amaldiçoando a sua vida e determinando coisas ruins para a sua vida. Eu vou contar aqui do pastor,
eu vou contar aqui do pastor mais ou menos como funciona as coisas. Porque, na verdade, quando a pessoa vai lá e aquele cartomante, quiromante, qualquer coisa amante que vai lá, que fez uma previsão sobre a sua vida, muitas vezes ele fez aquilo sobre uma força satânica que você amaldiçoou a sua vida. Você foi buscar aquilo. Você vai talvez até conhecer, eu conheci casos de pessoas que foram lá na cartomante, se cumpriu maldição na vida dele, morte, doença, miséria. Por quê? Porque ele se colocou embaixo de espíritos malignos. Mas como é que Satanás sabe aquilo? Por um único motivo. Porque foi ele que fez aquilo na sua vida. O Peter Drucker, que é um especialista em administração, ele dizia assim que a melhor maneira de você prever o futuro é criar o futuro. Então, Satanás, a melhor maneira de ele prever o futuro na vida de uma pessoa é criar o futuro na vida da pessoa. Então, ele sabe o que vai acontecer, porque é ele que vai fazer acontecer aquilo na vida da pessoa. A pessoa deu liberdade para isso, abriu a porta para aquilo. O pastor João Flávio contou uma história uma vez que sumiu o bico da panela de pressão, o pino. E a esposa dele, você viu? Ela falou, eu vou achar para você, né? Ele falou, vou achar que eu vou achar para você. E ele foi lá, se abaixou ali, foi lá certinho embaixo do fogão, pegou, entregou para a mulher dele, todo feliz, está aqui. Obrigado, meu bem, nossa, que bênção. Como é que você sabia que estava ali? Porque foi eu que derrubei. Então, às vezes como é que isso acontece na vida da pessoa? Como é que se cumpriu algo da astrologia, ou algo da quiromancia, da cartomancia? Como é que se cumpriu? Se cumpriu por quê? Porque aquilo é um ocultismo. Aquilo é feito, quando não é uma jornalista que embaralha as letras todas, é por uma pessoa que tem envolvimentos ocultistas e malignos. E isso é algo totalmente condenado por Deus. Então, eu só quero ler aqui Isaías 47, 12 a 15, com você. Isaías era um profeta de Deus. E olha, é uma coisa maravilhosa, a Bíblia é maravilhosa. Israel, aquela pequena nação que a gente vê lá no mapa, cercada por nações muito mais poderosas que ela, egípcios, assírios e babilônios, que tinham seus muitos astrólogos, mesmo assim eles não se deixavam influenciar por aquilo que esses astrólogos falavam. Eles não se tornaram astrólogos, não absorveram a cultura do mundo ao seu redor. Eles tinham a revelação de Deus para ele. Então aqui Isaías 47 dá uma profecia para esses astrólogos, diz, deixa-te estar com os teus encantamentos e com a multidão das tuas feitiçarias em que trabalhaste desde a tua mocidade, e ver se podes tirar proveito ou se porventura te podes fortificar. Cansaste da multidão dos teus conselhos, levante-se pois agora os agoureiros dos céus. Não pense que astrólogo é coisa de agora, não. Esse texto aqui tem mais de 2.600 anos. Levante-se, pois, agora os agoureiros dos céus, os que contemplavam os astros, os prognosticadores das luas novas, e salvem-te do que há de vir sobre ti. Eis que serão como a pragana, o fogo os queimará. Não poderão salvar a sua vida do poder da labareda. Ela não será um braseiro para se aquentarem, nem fogo para se sentarem junto dele. Assim serão para contigo aqueles com quem trabalhaste, os teus negociantes, desde a tua mocidade. Cada qual irá vagueando pelo seu caminho, ninguém te salvará. Aqueles agoureiros dos céus, que queriam lançar os seus agouros, suas profecias, suas maldições, suas previsões através dos astros, eles não iam ser livrados no dia da calamidade, iam ver que tudo aquilo não passava de inutilidade. Então, por mais abundante que seja a astrologia, por mais divulgada que seja hoje, por mais que você veja pessoas de cultura, de conhecimento, que a gente se espanta como eles podem acreditar nessas coisas, por mais que eles sejam adeptos, eles não vão poder escapar da verdade, da realidade e da condenação por nada. E aí 9, por que eu não creio? Porque a Bíblia condena todo tipo de adivinhação e ocultismo. Todo tipo. Qualquer forma que se manifeste, seja adivinhação através de sal, de borra de café, de entranhas de animais, de carta, de mão, de qualquer coisa, Deus abomina. Deuteronômio 18, 9 a 13. Nada há de novo sobre a terra, nada.
A astrologia não foi criada pela editora Abril, não foi criada pela editora Pensamento, Planeta, nenhuma dessas. Está aqui um texto de 3.500 anos, todo tipo de agouro. Está aqui, quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não procure imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime sacrifício seu filho e sua filha, que pratique adivinhações, se dedique à magia ou faça presságios, que era o que eles faziam, presságios, predições, através dessas práticas, ou pratique feitiçaria ou faça encantamentos, que seja médium, que consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, seu Deus. Essa é a palavra que você vai dar para aqueles que querem praticar a astrologia. E por último, o último motivo porque eu não posso crer na astrologia é porque eu entreguei a minha vida a Jesus. E Ele é o Senhor das minhas atitudes, do meu hoje e do meu futuro. A vida cristã é concebida em termos de caráter de Cristo. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então é Ele que vive em mim. Não é as estrelas do céu, astros inconscientes que nada sabem, nada conhecem, não tem a menor possibilidade de ter comunhão comigo que vão determinar algo na minha vida. O cristão é aquele que é transformado pelo Espírito Santo, ou seja, o seu caráter não é determinado pelo dia que você nasceu. Hoje existe a caracterologia astrológica que diz como você pelo dia que você nasceu. Eu só vou contar aqui às vezes essas coisas são um engano muito grande, porque eles fazem uma descrição tão vaga, né? Vaga, tipo assim, você que nasceu nesse dia, você é uma pessoa que às vezes tem medo de tomar certas decisões. Qual é a pessoa que não pensa um pouco antes de tomar as decisões? Eu sou assim mesmo. Uma vez, um chefe que eu tinha, ele trouxe uma análise grafológica da vida dele. Eu escrevi lá, e ele deu a descrição do meu caráter, né? E eu peguei aquela descrição, ele falou, isso aqui eu sou assim mesmo, impressionante, rapaz, eu sou dessa maneira mesmo. E aí eu li, mas era muito grande, eram umas 2, 3 páginas descrevendo o caráter dele, só pela letra dele, achei aquilo assim, né? Aí eu falei assim, vou tentar isso também, né? Aí eu fui lá, paguei, foi o dinheiro mais mal pago que eu dei na minha vida. Saiu uma folha igualzinha a dele, mas igualzinha, tudo que estava escrito na dele. Ou nós éramos exatamente iguais, ou nós dois fomos enrolados. Porque era igualzinho. Por quê? Porque ele só deu descrições que são descrições normais de qualquer ser humano, que são coisas comuns a qualquer pessoa. Então, o nosso caráter não é determinado por astros, ele vai ser determinado por Jesus em sua vida, por aquilo que o Espírito de Deus está fazendo na sua vida, e porque você está se tornando a cada dia mais semelhante a Cristo. Você não vai, aquilo que tem errado no seu caráter, na sua vida, você é um crente, você vai crer que isso vai mudar, que vai ser transformado, porque a Bíblia diz que de glória em glória, nós estamos sendo transformados na imagem do Senhor, pelo Espírito do Senhor. Aí a Bíblia diz aqui, que nós nunca fomos controlados pelos astros. A Bíblia diz que nós éramos controlados pela nossa carne, pelos nossos pensamentos e por Satanás. Efésios 2 e 3, nós éramos controlados pelo espírito das potestades do ar. Se tem alguma coisa fora da terra que interfere na vida das pessoas, pode ter certeza que não é o planeta Júpiter. Se tem alguma coisa fora da terra que tem interferido na vida das pessoas, são Satanás e seus demônios que têm levado as pessoas para uma vida longe de Deus. Não podemos aceitar a forma deste mundo. A Bíblia diz que nós não devemos nos conformar, não devemos estar na mesma forma que este mundo, mas nós devemos ser transformados, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, a mente das pessoas tem sido bombardeada, você é assim por causa do teu signo. Não, você é assim
porque você ainda não recebeu Jesus como teu Salvador. Você é governado pela tua carne, você é governado pelos teus próprios pensamentos, você é governado pelo espírito deste mundo. Mas se você quiser, você vai ser governado pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, pelo Deus vivo. Essa é a diferença. Então, não existe como conciliar as duas coisas, e é uma pura ilusão que as pessoas têm vivido. Mas aí nós vamos fazer mais uma coisa aqui que eu fiz, 4 de outubro, recente, era uma quinta-feira, 4 de outubro eu peguei um jornal da Tribuna. Está aí o nome da astróloga, que eu nem lembro se estava escrito astróloga lá, que às vezes foi qualquer pessoa. Mas eu fui ler os signos, fui ler o horóscopo, só para eu analisar e tentar entender se tem algum fundamento. Então você vai ver assim, muita coisa que não passa de conselho humano, não passa de palavra humana, que tem nada a ver com o dia que a pessoa nasceu, a posição de Ares. Então vamos lá, isso aqui não é para você levar a sério não, mas está aqui, ó, ele escreveu lá, Ares. Nessa quinta-feira, procure resolver questões que envolvam a vida, resolver questões que envolvam a vida doméstica. Os assuntos profissionais para depois. Aí eu fico pensando assim, uma dona de casa, que ela lê isso aqui, eu pergunto, que ela só tem vida doméstica? Ela não tem problema profissional, então esse horóscopo não é para ela? Como é que funciona? Né? Ela fala assim, você vai ver que é um monte de coisa criativa, mas que não tem fundamento nenhum para aquela vida. Ouça bastante a sua intuição, assim não correrá riscos financeiros desnecessários. A vida vai enviar sinais para guiar. Assim, quem é a vida? Quem é essa vida que vai enviar sinais para te guiar? O que ele quer dizer com a vida? Eu conheço aquele que é a vida. Esse realmente guia a minha vida. Agora, o que ele quer dizer com a vida? Eu não sei. Se for de Deus que ele está falando, ele precisa saber que Deus não aprova astrologia. Aí diz assim, evite exageros. Você que torna nesse dia, você tem que evitar exageros. Mas vale a pena sonhar e experimentar caminhos novos, principalmente no que se refere à vida sentimental. Aí, ou seja, os demais signos, nesse dia, você não precisa evitar exageros. Se você não é desse signo e não for nesse dia, pode exagerar à vontade. Agora, que vale a pena experimentar caminhos novos é algo válido para qualquer pessoa, desde que esses caminhos novos sejam aprovados por Deus. Escorpião, evite o mau humor. Se você for escorpião, pode fazer cara feia à vontade. Evite o mau humor e os confrontos, principalmente em família. Emoções sem controles trazem arrependimentos. Pois isso é válido para todos os dias e para todas as pessoas. Eu quero dizer para você, mesmo que você seja de escorpião, que você não seja de escorpião, não seja dia 4 de outubro de 2007, você deve todos os dias evitar o mau humor, todo dia evitar os seus confrontos em família, e todos os dias você deve controlar suas emoções. Então, eu acho que um conselho que é só para um dia, para um momento, para determinado tipo de pessoa. Aí a Bíblia fala assim, livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-nos mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Isso é uma palavra para todos os crentes, para todas as pessoas, todos os dias e toda hora. E Provérbios 16:32 também fala para controlar as emoções, e que não é não só um dia e nem só para uma pessoa de um mesmo signo. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que o que está numa cidade. Aí aqui, Gêmeos, você terá energia de sobra para resolver todos os assuntos que estiverem pendentes, mas evite ser preconceituoso e radical. Quem tiver anemia nesse dia e for desse signo, está complicado, porque ele não vai ter energia suficiente. Ele precisa tomar vitamina. Agora, as outras pessoas de outros signos estão liberados para ser preconceituoso e radical à vontade. Eu só quero entender, sabe, tem certas coisas que não está acrescentando nada na vida das pessoas, que às vezes são até conselhos bons, mas não existe nada extraordinário por trás disso. Sagitário, dê mais atenção a tarefas rotineiras que não exigem do seu potencial criativo. O momento é de descanso mental. Atenção, sagitarianos, descansem e não criem mais. Não criem nada. Os demais podem se estressar à vontade. Então você vai vendo que
Câncer, procure esquecer as preocupações que está tendo na parte financeira. Seu carisma vai ajudá-la a resolver todos os problemas. Aí o coitado que não é de câncer, olha assim, que pena, eu vou ter que continuar me preocupando com meus problemas financeiros. Então, um conselho muito bom, oferecido na Bíblia para todas as pessoas, e não somente para as que são desse signo, e para todos os dias. Eu só quero assim que as pessoas, ela pega uma coisa dessa, e eles, não, eu sou de câncer, então isso aqui é para mim. Mas nunca imagina que essa é a vontade de Deus para todos. Se você abre a Bíblia e está lá, não esteja ansioso por coisa alguma, mas tudo seja conhecido diante de Deus pela oração e pela súplica com ação de graças, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará vossos corações e vossos sentimentos em Cristo Jesus. Você abre lá e você vê Jesus dizendo que não se preocupe com o dia de amanhã, porque qual é o homem que mais se preocupa, por mais que se preocupe, consegue acrescentar um único dia de duração da sua vida? Olhe para as aves dos céus, não semeiam, não plantam, não colhem celeiros, porém vosso Pai Celestial as alimenta. E se Deus cuida assim as aves dos céus, também não vai cuidar de vocês, muito mais, homens de pouca fé. E porque vocês se preocupam com o que hão de comer, com o que hão de vestir? Olhai os lírios do campo, que hoje estão ali e amanhã são atirados no fogo. E eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Mas se Deus vestir a erva do campo assim, não vai vestir muito mais vocês, homens de pequena fé. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Para cada dia basta o seu mal, não se preocupe com o dia de amanhã. Então assim, é tudo coisa bíblica para todo momento, para todo instante. As pessoas vão buscar coisas que Deus já falou, Deus já disse. Eu duvido se esse camarada aqui já não leu a Bíblia e não se inspirou nela para escrever isso aqui, e a pessoa que leu não sabe que está na Bíblia e vai achar que foi algum astro ou uma estrela que falou para ela. Outra aqui, alguns problemas podem surgir no ambiente profissional. Eu pergunto quem trabalha que não sabe que vai surgir mesmo problema e você está lá para resolver. Alguns problemas podem surgir no ambiente profissional. Conte com o seu poder de decisão e controle a raiva interior. Isso aqui é uma mensagem para o Capricórnio. Então assim, podem surgir como para qualquer pessoa em qualquer tempo. A gente sabe que trabalhar em empresa é isso, é problema, é dificuldade todo dia. E aí assim, e caso isso aconteça, use o seu poder de decisão e controle-se, mesmo que você não seja desse signo. Caso contrário, pode perder o emprego, mesmo se não for de Capricórnio. Então, toda pessoa, você tem que se controlar no trabalho, tem que resolver os problemas. Se você for brigar com o seu chefe, discutir com o seu chefe, se for arrumar conflito, você vai perder o seu emprego. Então assim, são coisas que querem parecer que é algo extraordinário. Essa é a grande questão. A astrologia quer parecer como algo extraordinário, e não há nada de extraordinário, e nada que você não possa encontrar na Bíblia. Conceitos que você vai ter na Bíblia, mas que são aplicáveis a todo instante, a todo momento. Mas as pessoas preferem ficar com a ilusão do que crer naquilo que a Bíblia diz. Leão, os compromissos vão aumentar neste mês. Essa aqui é impressionante, não sei porque essa aqui é impressionante. Os compromissos vão aumentar neste meio de semana. Procure dividir tudo para conciliar todas as atividades obrigatórias. Irmãos, segundo a astrologia, eu seria de leão. Mas o único leão que está na minha vida é o leão da tribo de Judá. E na sua também. Glória a Deus, porque você também pertence ao leão da tribo de Judá. Mas vou dizer, não aconteceu nada nesse dia. Não aumentaram meus sonhos. Se tivesse aumentado, ia ser um problema. Não aconteceu nada. Não aumentou nenhum compromisso, coisa nenhuma. Mas o conselho é bom. Como todo bom conselho, é bom para todo mundo. Então, você vai ver, as pessoas estão crendo porque elas querem crer. Elas estão achando que isso é algo... a pessoa que está lá no jornal, você acha que um jornal paga um profissional que parece nada? Jogou as figurinhas para cima e sai isso aqui. Agora, seja mais sutil ao conversar com pessoas amigas. Evite falar da sua vida particular a quem não merece tal confiança. Quem não for de Aquário, e se não for 4 de outubro, pode falar da sua vida particular para pessoas que não merecem confiança, vai ficar tudo bem. Eu quero que você pense se existe alguma pessoa que pode falar da sua vida particular com alguém que não merece confiança. Você já conhece alguém? Conversa com aquele, ele merece confiança, mas vai lá, conta toda a sua vida para ele, merece confiança, mas conta. É óbvio que
não existe, duvido que alguma coisa lá nas estrelas, na posição dos astros, esteja dizendo isso aqui. É uma coisa muito arbitrária, que só existe na cabeça de quem criou. Seja criativo e original em tudo que fizer. Use de improviso para melhorar suas ações, principalmente no trabalho. Aí os demais não precisam de criatividade, fiquem só no arroz e feijão. Agora, só para terminar aqui, procure se precaver neste dia. Reponha as energias, cultive a paz, mas deixe claro o seu desejo de mudar algo na sua vida. Então eu coloquei aqui melhor. Tenha o desejo de mudar tudo em sua vida, seja você de que signo for. Para isso, entregue a sua vida a Jesus. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Deus tem poder para mudar todas as coisas em sua vida e para toda a eternidade. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras, fiéis e dignas de confiança. Veja, aquele que está sentado no trono mudar a sua vida. É isso que aqueles que buscam signos, eles precisam saber. Eu só quero ler com você essa passagem do Salmo 8, que era aquilo que Davi fazia, olhar as estrelas. Ele não ficava pensando que as estrelas, a posição delas tinha algo para falar para ele. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, o que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que passa pela veleira dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Glória a Deus. Nós olhamos para os astros e nós vemos isso, a glória e a grandeza de Deus. Eu queria que você, essa montagem é muito simples, você pode até depois acrescentar, mas quem quiser pode pedir que eu envie. Eu queria que você, cada pessoa que você conhece, vê uma pessoa consultando ali, deixa eu ler o meu oráculo, então eu vou mandar para você tá mentindo, para ver, as pessoas, elas estão ali inocentemente ou não, às vezes se envolvendo com algo maligno, ou é algo muito maligno, ou é algo muito fútil. Um dos dois ali. E as pessoas, em vez de buscar algo concreto, real, verdadeiro, que pode guiar e orientar a sua vida, elas se entregam a essas coisas vãs. Eu vou ficar muito feliz se você quiser pedir e você estiver divulgando e falando e mostrando para as pessoas que, mais do que astros e estrelas, nós podemos ter a nossa vida guiada, dirigida, abençoada por um Deus que guia todas as coisas. Deus abençoe. Obrigado.